de outros gêneros, né? A gente tem poesia, tem outros textos que estão aparecendo, e entre eles a entrevista com você, e a gente tinha pensado com outros professores, né? Alguns nem não conseguiram confirmar com a gente, mas a gente vai conversando e a gente vai vendo como é que a gente pode trazer isso para compor o dossiê de 100 anos do professor Paulo Freire, né? Dessa comemoração, dessa data comemorativa que a gente não queria deixar passar em branco nesse ano, né, especial. Até no campus, até para a professora saber, que no campus de Rio Claro, nós vamos fazer um evento para comemorar os 100 anos, o curso de pedagogia vai trabalhar o Paulo Freire, então as disciplinas estão se articulando, né? Então vai ter aí alguma comemoração em relação aos 100 anos dele. Então, e nós do Coletivo Paulo Freire também estamos montando um e-book sobre os 100 anos, né, com textos não tão acadêmicos, não textos acadêmicos, né, mas textos de memórias, de depoimentos, de cartas, de poesias, de alguns vídeos, né, que a gente pretende terminar até setembro, realmente, né? Quando comemora-se, né, os 100 anos de... Isso. Bacana. Bom, professora, eu queria só me apresentar rapidamente, né? Eu sou Felipe Gracioli, eu sou geógrafo, não sou da educação, mas fiz meu mestrado e meu doutorado na educação na Unesp, em Rio Claro. Trabalhei com literatura infantil e todos os aspectos da geografia, e agora eu sou professor colaborador do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aqui no Rio de Janeiro. Apesar de ser paulista, eu estou aqui no Rio há algum tempo já, e queria saber o que a gente pode conversar aí sobre isso, para a gente trazer aqui para o IPHAN, para trazer para a Unesp, para a gente fazer essas pontes, essas narrativas. André, você quer se apresentar? Falar alguma coisa? Eu me apresento. Eu sou a professora André, do Departamento de Educação. A minha formação, Geni, posso chamar de Geni? Claro. Sou formada em pedagogia, aí mestrado, doutorado na Unicamp, fiz toda a minha carreira na Unicamp, né? Estou na Unesp há 9 anos, sou professora do Departamento de Educação e da área de didática. Então, na disciplina de didática, eu sempre trabalho com o texto do Paulo, porque eu acho muito importante as reflexões dele, né? Mas, como eu te falei, a minha área de pesquisa não está vinculada tanto a Paulo Freire. Minha área de pesquisa é muito vinculada à alfabetização, leitura e escrita, porque eu fui professora alfabetizadora por mais de 10 anos na rede pública de ensino, né? Então, a minha paixão de pesquisa é a alfabetização, né? Sobretudo trabalho com crianças. Eu também cheguei a trabalhar na rede básica, trabalhei com educação de jovens e adultos, foi a maior parte da minha atuação na rede foi com EJA, com imigrantes haitianos, né, que foi um grupo específico lá na cidade de Rio Claro que apareceu, a gente trabalhou traduzindo do francês para o português, foi difícil, mas foi muito bacana de fazer, assim, a gente vê eles por aí hoje, é bem gostoso de ver. Você pode se apresentar um pouquinho para a gente? Eu estava contando para a Andréia, né, que eu basicamente eu me considero professora, né? E eu fui professora durante mais de 50 anos, né? Eu comecei com ensino fundamental, né? Fui professora alfabetizadora de primeira, segunda, terceira, quarta. Depois eu fiz concurso, né? Comecei a atuar no nível 2 do ensino, né? Trabalhei com uma escola muito interessante que era o curso colegial, então, quer dizer, tudo isso vai formando a gente enquanto professor, né? Depois disso, eu fui convidada para trabalhar na administração da Luiza Erundina e Paulo Freire, que foi eu acho que foi assim, a minha grande escola, né? Eu coordenei a equipe de história dentro do projeto de interdisciplinaridade, e foi um período assim de muito estudo, de muita dedicação, né? E foi a partir dessa época que eu comecei a retomar os planos de fazer mestrado e depois doutorado. Daí eu fui fazer mestrado em História, né? E
E a partir disso, eu me aposentando na prefeitura, eu trabalhei há alguns anos ainda com formação de professores em projetos, né, ligados à rede pública, em alguns projetos, e depois eu fiz concurso e fui para Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. Daí foram 16 anos que eu trabalhei com formação de professores, basicamente, né? Então, daí a gente montou o mestrado, o doutorado, daí eu completei a minha carreira com o doutorado, né? Para percorrer todo esse caminho, né? Desde a alfabetização até o doutorado. Você chegou a conhecer a Maria Augusta Ribeiro, Wurfmann Ribeiro, que ela trabalhou em São Paulo também com alfabetização, depois ela foi para a Unesp, em Rio Claro, ela é de Rio Claro, voltou para a cidade. Acho que não é conhecida, né? Acho que não. E a Elza Passini, da Geografia, que também trabalhou com alfabetização, mas na Geografia. Sim. Lá no Paraná, ela é também lá do Oeste Paranaense. Então, na Geografia, na administração, a gente trabalhou com a Nydia Pontiuska, né? Nydia Pontiuska. Que foi uma pessoa, assim, muito importante dentro do projeto do Paulo Freire. Né? Ela foi uma peça fundamental, ela e o próprio Aziz, né, Absaber, o irmão dela, né, que também tinha um destaque, né, socialmente. Né? Exato. A sua formação inicial, qual que é? Em pedagogia, ou não? Eu me formei, na graduação, eu me formei em Ciências Sociais. Ciências Sociais. Eu entrei em 68 em Ciências Sociais na Maria Antônia, né? Sei. Quer dizer, eu vivi todo aquele ano de 68 na Maria Antônia, né? Quer dizer, eu acho que eu fui... Num certo sentido, a gente é fruto da Maria Antônia mesmo, né? E depois eu acabei... eu dei aula de Sociologia também para colegial, né? Depois, por determinadas circunstâncias, eu acabei me direcionando mais para o ensino fundamental, eu fiz concurso na prefeitura, né? A prefeitura pagava muito melhor do que o Estado, dava mais condições, então, depois, quando foi reintroduzido História, eu fiz complementação em História, e daí o meu direcionamento foi para a História. Eu tinha uma professora no mestrado que uma vez um colega comentou, né? Tal coisa a gente podia discutir com um sociólogo, né? Daí um outro disse, olha, a Geni é socióloga, né? E a professora Dea Fenelon disse assim, não, a Geni não é mais socióloga, a Geni se converteu à história. Então, eu brinquei com ela, falei assim, a questão de conversão? Ela falou, sim, a questão de conversão, sim, né? Mas aqui no IFAM, a gente, o Instituto do Patrimônio Histórico, a gente trabalha com muito historiador e muito sociólogo, então eu estou habituado com os diálogos, com a conversa de vocês, assim, apesar de vir da geografia, né, a gente está sempre às voltas com Exato. Uhum. Mas aí, dentro dessa trajetória, Geni, qual que é o texto que você mais recomenda para quem está começando, assim, para quem está chegando na Olha, eu vou contar para você como é que eu me aproximei de Paulo Freire, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que o Paulo Freire ele é tão multifacetado em certos aspectos, né? Pela própria trajetória dele, que a gente pode pensar nisso numa outra perspectiva, né? A primeira vez que eu ouvi falar de Paulo Freire, eu era ainda adolescente, né? Isso foi antes de 64, eu tinha começado o curso normal, né? E eu não sei nem por que a gente começou a fazer uma análise de cartilhas para a educação de adultos. A gente recebeu uma série de cartilhas, eu nem me lembro como isso aconteceu.
E nesse processo assim de análise das cartilhas, de ver o vocabulário direcionado para a educação de adultos, é que eu ouvi falar pela primeira vez no alfabetização a partir do Paulo Freire, né? Eu sabia que eu tinha alguns colegas que faziam universidade na época, né, que traziam essa perspectiva, né? Então, para mim, assim, foi uma descoberta, né? Eu me lembro assim que eu pensei comigo mesmo, né? Como é que a gente vai mexer com cartilha, né? Existe uma outra forma de alfabetizar adultos, né? E na época a gente estava tentando montar um projeto na minha cidade que saísse da questão da escolarização, né? Depois chega 64, a coisa muda, se torna proibido falar nisso, né? Paulo Freire vai para o exílio, né? Escreve o Pedagogia do Oprimido e se torna uma referência praticamente mundial, né? Mas muito pouco dentro do Brasil. Pouco se ouvia falar do Paulo Freire nessa época dentro do Brasil. Não que não existisse vida inteligente entre os professores, né? Claro que existia uma série de projetos, né? Mas não se recebia ainda, era muito difícil, né? Receber, inclusive, os escritos de Paulo Freire. Quando começa, exatamente, quando a Luísa Erundina é eleita, a grande surpresa nossa foi o convite ao Paulo Freire, né, para se tornar secretário da Educação. Eu acho que foi o grande desafio para ele mesmo, né, porque ele se colocou dentro de uma outra perspectiva, que era trabalhar dentro de uma rede de ensino, né, coisa que ele tinha atuado como professor universitário, né, como coordenador de projetos de alfabetização em vários locais do mundo, né? Mas para a rede de ensino foi um desafio bastante grande, foi um desafio para ele e foi um desafio para a própria rede, né? Sim. No caso de história, nós já existia um projeto desenvolvido pela SEMP, que quebrava aquela periodização tradicional de história, que trazia história temática, que trazia outras perspectivas de discussão da história, inclusive dentro do ensino fundamental. Então, a administração Paulo Freire permitiu que a gente tivesse uma continuidade, né, com isso. Então, o trabalho com história foi quase que uma consequência, né, histórica dessas questões que estavam se dando. Agora, quando Paulo Freire entra na administração, ele entra depois da administração do Jânio Quadros, que foi uma tragédia, né, em termos de educação, né? A administração Covas, por exemplo, já tinha feito algumas mudanças curriculares, né, numa outra perspectiva. O Jânio Quadros chega e recolhe todo o material, né, proíbe a utilização desse material. No caso de história, ele reintroduz uma perspectiva muito mais antiga de história oficial, né? Que eu, inclusive, me recusei a aderir a isso, né? Eu continuei trabalhando na perspectiva que eu estava trabalhando. Agora, foi um período assim em que os professores que participaram das greves, né, muitos deles foram afastados, né? Foi um período assim bastante difícil. Quando entra a Luísa Erundina,
Daí a coisa se abre nesse sentido, né? O Paulo Freire encontra a rede municipal assim totalmente deteriorada, né? Com escolas em condições assim muito ruins. Então, a primeira coisa que ele faz foi fazer um levantamento das escolas e fazer um levantamento daquilo que precisava ser feito em relação a essa rede, né? E ele sempre dizia que aprender é uma coisa assim muito difícil, muito complicada, né? Que não era fácil. E por isso a escola tinha que ser bonita, tinha que ter a boniteza, né? Que era importante mexer com isso. E daí se começa a introduzir uma série de mudanças, né? A primeira mudança que foi fundamental foi o seguinte: se quebrou aquela perspectiva daqueles que pensam e daqueles que executam, né? Quem entrou na administração participou desde o início das discussões em igualdade de posições, né? Quer dizer, de se pensar isso, de se decidir. E o Paulo Freire ele começa colocando o seguinte, que os professores que tinham projetos nas escolas, eles teriam condições de dar continuidade a esses projetos, né? E, ao mesmo tempo, introduziu o projeto da interdisciplinaridade via tema gerador, né? Primeiro em 10 escolas e depois outras escolas passaram a aderir a isso, né? Agora, para a realização desse projeto, ele fez se fez uma coisa que foi fundamental, que foi assim, a democratização da gestão, a democratização do planejamento, né? Então, nada estava pré-determinado. Tanto é que o Paulo Freire, quando ele discutia com a gente, quando ele vinha discutir com a gente essas questões, ele dizia: vocês estão me reinventando, né? Porque, na verdade, eu não pensei nessas coisas dessa maneira, né? Mas como se tinha essa democratização do planejamento, né? Se reinventava também, se criava novas formas, né, de se mexer com a educação, né? E isso foi fundamental para isso tudo, né? Agora, você me pergunta como é que a gente se aproxima assim da obra de Paulo Freire, né? Eu acho que a obra fundamental dele é exatamente a Pedagogia do Oprimido, né? Que eu acho que mais do que um livro de partida, é um livro de chegada, né? É um livro extremamente bem feito, um livro que coloca questões, né, importantes, né, na época que foi escrito e que trazem questões importantes para a gente pensar essa questão. Quem se interessa por administração, existe um pequeno livrinho que chama-se A Importância do Ato de Ler, né? Que é muito interessante, isso. Uhum. Esse aqui. É um livro que eu gosto muito. É um livro fácil de ser lido, né? Uhum. E traz questões fundamentais da alfabetização, inclusive fora dos quadros escolares, né? Existe um livro que foi escrito depois da administração, que chama-se Ousadia no Diálogo, que inclusive a Nídia foi a principal organizadora, né? Que se mexe com as questões dentro da própria administração.
E existe e há um livro também muito interessante que chama-se A Educação na Cidade, né, que são entrevistas feitas com Paulo Freire, que ele inclusive fala da experiência da administração da administração municipal, né? E então eu acho assim que as pessoas se chegam ao Paulo Freire de uma forma diferenciada, né? Agora, existe um livro que foi o último livro que eu bom, Pedagogia da Autonomia também é um livro assim fundamental para professores, né? E existe um livro assim muito interessante que foi o último livro que eu comprei, que eu comecei a ler, que chama-se A Sombra desta Mangueira, que é um livro muito humano, em que ele traz a própria experiência dele, né? Ele começa contando sobre a infância dele, sobre quando ele se refere à Mangueira, aos quintais da Mangueira, né? É autobiográfico, então, esse texto? É um livro quer dizer, todos os livros dele, num certo sentido, são autobiográficos, né? Ele traz a experiência dele. Agora, esse livro é um livro assim muito, muito bonito, né? Muito, muito interessante, em que ele traz ele fala, inclusive, na importância de se pensar a partir do quintal, né? Quer dizer, a partir das raízes, a partir daquilo que foi o processo de formação. Agora, o Paulo Freire, ele foi sempre uma pessoa assim muito especial, né? Eu digo assim que a grande lembrança que eu tenho da pessoa do Paulo Freire era quando ele ia no CONAI, né? Que era o órgão. Nós tínhamos lá um restaurante para todos os funcionários, né? Um restaurante gerido, inclusive, pelos funcionários que atendia desde os professores que trabalhavam a parte pedagógica até os motoristas, pessoal de limpeza, etc. Né? Chegava o Paulo Freire e ia almoçar. Daí, professor, vem aqui, não sei o quê. Não, eu tenho o direito de ficar na fila. Então, ele ficava na fila, ele, secretário da Educação, né, ficava na fila atrás de professores, atrás dos pedagogos, atrás dos motoristas, atrás do pessoal de limpeza, né? Ele permanecia na fila até o momento de chegar e pegar o prato dele. Né? Da mesma forma, quando eu ia na PUC, eu encontrava o Paulo Freire na fila do Banespa também, né? Velhinho e tudo, né? Na fila do Banespa, porque ele não admitia privilégios para ele, né? Ele admitia que, por ser secretário, ele passasse na frente de todo mundo, né? A praxis dele era vivida, era incorporada literalmente. Era incorporada literalmente. Uhum. E ele era uma pessoa assim que ouvia muito, né? Que quando a gente relatava as questões para ele, ele ouvia, ele discutia, né? Então, ele foi fundamental nessa gestão dessa educação, exatamente por ele ser quem era, né? Mais do que por ele pensar o que ele pensava, né? Por ele ser o que era. A própria personalidade. Exato. Ele muitas vezes ele foi conversar com professores, né? Então fazia uma reunião, todo mundo queria ouvi-lo, né? Então as reuniões com ele eram cada vez maiores, né? Tinha que se montar, tinha que se achar um espaço maior, né? Porque vinha muita gente, vinham muitos professores, né? Então, ele falava diretamente ao professor. Nunca nós tivemos um secretário da educação que conseguisse falar aos professores também, né?
O que não seria, então, você falou das palavras ou temas geradores, né? Nesse momento que a gente está vivendo, difícil para todo mundo, para a educação, para a cultura, quais seriam os que causariam mais impacto para a gente pensar isso aí, em função disso tudo que você Olha, o Paulo Freire, ele partia sempre de uma perspectiva que não existe algo já dado, né? Existe algo a ser procurado. Quando se começou a administração, uma das primeiras ações foi reunir pais, reunir professores, reunir crianças, né? Reunir a comunidade para se chegar à definição dos temas geradores. Nas condições que a gente vive hoje, eu considero assim que a própria pandemia é vivida de forma diferente pelos diferentes grupos, né? Então, não existe uma forma única, não é? Não existe a possibilidade de a gente pré-determinar quais seriam os temas geradores para se trabalhar isso, né? Quer dizer, teria que se partir exatamente das vivências, né, da própria população. A gente vê que existe toda uma discussão sobre a questão de ciência, de opinião, né, de religião que estão presentes, né? Então, eu tenho a impressão que, na perspectiva do Paulo Freire, seria necessário investigar essas questões para se chegar a isso, né? Quando a Marta Pernambuco e o Demétrio Delizoikov trazem o projeto de temas geradores, eles tinham trabalhado em países africanos em que se investigava como é que você partia do conhecimento de senso comum das pessoas para se chegar num conhecimento científico, né? E, na verdade, mesmo considerando, né, essa diversidade do ponto de chegada, né, eu tenho a impressão que o caminho seria mais ou menos esse, né? Como é que se chega a ações em relação à pandemia, em relação à política, né? A partir dessa investigação das vivências das pessoas, né? Geni, considerando toda essa dificuldade que a gente está tendo hoje, né, das escolas, que a gente sabe, né, o quanto as crianças estão sofrendo, professores, né, ausência, escolas fechadas, enfim. De toda a sua experiência enquanto professora, né, enquanto leitora do Paulo Freire, o que você vê como a maior dificuldade de se pesquisar o Paulo Freire ainda hoje? Eu te pergunto isso porque, assim, a leitura que eu faço enquanto professora de didática é que ele é muito pouco lido ainda, sabe? Nós temos outros teóricos que estão no Brasil desde a década de 80 e que nos cursos de formação de professores são muito falados, estudados, e eu vejo o Paulo sempre à margem, quer dizer, ele tem uma contribuição tão grande, né? Internamente, externamente. Então, na leitura que você faz, assim, da obra dele, da nossa realidade, né, da experiência que você teve na educação, ainda tem, como que você analisa isso? Como que você vê, assim, o que seria essa dificuldade? Existe uma dificuldade, realmente, de estudar Paulo Freire? Existe realmente, né? Porque a perspectiva do Paulo Freire não é uma perspectiva assim de mexer com conteúdo simplesmente, né? Quer dizer, é necessário uma vivência política, né? Tem um texto bastante interessante que eu estava relendo agora de manhã, né? Que ele diz o seguinte, olha, o Moacir Gadotti, na entrevista, pergunta para ele, né, quais seriam as questões fundamentais, né, para a educação no final do século, né? A gente pode trazer para as primeiras décadas do século. Ele diz assim: acho que a tarefa mais fundamental que a gente tem aí nesse fim de século, e cuja compreensão se antecipou em muito ao final desse século, é a tarefa da libertação. Veja bem, não é sequer a tarefa da liberdade,
Acho que a liberdade é uma qualidade natural do ser humano. Até diria com mais radicalidade, que a liberdade faz parte da natureza da vida, seja ela animal, seja ela vegetal. Depois ele fala da árvore que se inclina também, né, exerce uma liberdade, e ele diz assim: hoje nós nos perguntamos sobre a tarefa de libertação enquanto restauração da liberdade ou enquanto invenção de uma liberdade ainda não permitida. Então, acho que essa vem sendo uma tarefa permanente histórica, né? Quer dizer, na verdade, é uma perspectiva extremamente política, né? de comprometimento, né? Na verdade, existem professores que estão comprometidos, né? Mas esta não é uma situação assim tão ampla, né? É uma coisa assim, bastante difícil, né? A política pública vai exatamente contra essa perspectiva, né? No sentido assim de uma educação que seja treinamento e não seja uma prática de liberdade, né? Isso, então, desculpa, isso não seria ler Paulo Freire, então. Exato. Você pensar numa educação que seja treinamento, que seja uma educação ligada a conteúdos, né, a conteúdos necessários, vai contra exatamente aquilo que o Paulo Freire pregava, né? Quer dizer, para ele a liberdade é ele está intrinsecamente colocada dentro dessa perspectiva, a liberdade de aprender, a liberdade de ensinar, a liberdade de você perceber o que trabalhar, o que ensinar, como ensinar, né? O único período que nós tivemos isso dentro de uma política de educação foi nesses 4 anos do Paulo Freire, né? Porque se diz, não, porque as questões atuais são responsabilidade do Paulo Freire, não são, porque, na verdade, nunca se trabalhou na perspectiva do Paulo Freire, a não ser nesses 4 anos em que ele em que ele foi secretário e depois que ele saiu da secretaria, né, que foi o Mário Sérgio Cortella que assumiu, ele assumiu na perspectiva freiriana, né? Quer dizer, desculpa. Pois não, sim. Uhum. É nessa época que o coletivo começa a trabalhar, né? Na década de 90, no início dos anos 90, né? Não. Na verdade, assim, depois de 92, depois que termina a administração, as pessoas vão para várias direções, né? Tem muita gente que foi para a universidade, para a vida acadêmica, tem outros que foram trabalhar em outros projetos, né? O coletivo se reuniu exatamente há poucos anos, a partir do momento em que nós fomos chamados pela Luísa Erundina, quando se queria tirar o título de patrono da educação do Paulo Freire. Isso foi em 2017, né? Depois, em 2019, foi feito um encontro aqui em São Paulo, né, com a Luísa Erundina e com muita gente que tinha participado da administração, pensando nos 35 anos do governo do Paulo Freire, né? E depois é que se começou a se montar o coletivo aqui em São Paulo, né? Inclusive com o incentivo
da própria Luísa Erundina, né? Agora, existem coletivos em várias partes do país, existem coletivos no exterior também, né? Quer dizer, o Pedagogia do Oprimido é um livro assim extremamente lido no exterior, muito mais do que aqui, né? Se bem que esse livro aqui já está olha, já é a edição número 73, né? Quer dizer, é um marco, né? É um marco, realmente, né? Agora, a gente percebe, nós temos encontrado professores e supervisores que vêm até a gente e dizem assim, olha, nós somos cria de vocês, né? Nós fomos eu fui aluna na época do governo Luiz Erundina Paulo Freire, né? E que se lembram e que trazem também os ecos, né, do trabalho que foi feito naquela época, né? Mas... Em relação a isso, desculpa, professora, que você acabou de falar, o que você acha que a escola pública guarda de Paulo Freire até hoje? Pensando nessas supervisoras que vêm, o que você acha que ficou para elas desse período dele? Existe muita gente muito comprometida. Eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, a gente encontra muita gente extremamente comprometido com as tarefas, com a discussão, com o estudo, né? Eu acho que isso é fundamental dentro da rede pública, né? O público da educação propicia que se discuta isso, né? Agora, não existe isso enquanto política educacional, né? Infelizmente. Eu acho que essa é a grande ausência do Paulo Freire, né? E, professora, a senhora citou que o professor Paulo Freire ficou 4 anos à frente da Secretaria, né, de Educação. Como é que foi essa relação com o Mobral? Porque ele é contemporâneo, né, na década de 60, 70. Como é que foi esse movimento? Teve um embate ou foi... Ele ficou, na verdade, ele ficou 2 anos como secretário, né, e 2 anos quem ficou no lugar dele, mas na perspectiva dele foi o Mário Sérgio Cortella. Quando ele assumiu, a tarefa de educação de adultos não competia à Secretaria da Educação, comprometia a assistência social. Então, uma das primeiras coisas que ele fez foi trazer a educação de adultos para a Secretaria da Educação, né? Ele pretendia também trazer a questão das creches também, né? Mas isso não foi possível naquele momento, né? Mas ele considerava assim que a tarefa de educação de adultos, né, não era uma coisa da assistência social, mas era uma coisa que tinha que ter a mão da educação, né? Então, daí é que se tem o MOVA. A educação de adultos, ela se configura em 2 direções. O MOVA, que estava ligado aos movimentos sociais, né? Aos movimentos de alfabetização, e o EJA, a Educação de Jovens e Adultos, que estava ligada à escolarização. Então, ele traz essa dupla, vamos dizer assim, essa dupla perspectiva, né, para a Secretaria da Educação. Nesse sentido, então, acho que para a gente já ir fechando, né, André, porque a gente já acho que contemplou tudo que a gente queria ouvir da professora, o que é que mais deixou marcas na educação brasileira? Se é a presença ou a ausência de professor Paulo Freire? Em certo sentido, é a presença, porque a presença dele ainda é uma referência, né? Ainda só para a gente perceber isso, né? Nós temos um site, né, que
do coletivo, que pode ser acessado através do www.coletivo.org, em que a gente tem, que a gente fez um levantamento, assim, um primeiro levantamento de todas as revistas que estão organizando dossiês sobre Paulo Freire. É uma quantidade assim muito grande daquilo que foi feito e daquilo que está sendo feito. Quer dizer, nesse sentido, existe um desejo, né, de conhecer, de saber quem é o Paulo Freire, né, de trazer os pesquisadores, os investigadores que trabalham com isso, né? Esse é um ponto. Agora, ao mesmo tempo, existe uma ausência do Paulo Freire exatamente porque a política educacional que a gente tem é uma política que vai exatamente contra essas tarefas de prática da liberdade, né, que vai exatamente na perspectiva de um treinamento, de uma ligação com conteúdos, né, e com conteúdos ditos neutros, né, mas que, na verdade, não são neutros, né, e que deixam, inclusive, de fazer sentido para os próprios educandos, né? Quer dizer, por que, por exemplo, para um professor de história, trabalhar a Revolução Francesa é importante? É importante, pode ser importante ou pode não ser importante, né? Pode ser importante se ele trouxer algumas discussões para a sala de aula que digam respeito ao presente também, né? Agora, se é um mero conhecimento de fatos passados, não tem importância nenhuma para o aluno. E o aluno vai dizer isso claramente, né? Eu lembro que uma vez, dando aula para alunos adultos, né? Eu fui trabalhar com eles um texto que era um catecismo do século XVII, né? Século XVII, século XVIII, que se passava no Paraguai e que se mexia com a questão da catequização dos índios, né? Então se dizia missões, né? Quem é o vosso rei? Daí tinha a pergunta, né? Quem é o vosso rei? Nosso rei é o rei da Espanha. Que devemos ao nosso rei? Devemos a ele respeito, não sei o quê, papapá. Se o rei é um tirano, temos direito de tirá-lo do trono? Não, porque ele foi ungido por Deus, e não sei o quê, papapá. Então, eu dei esse texto para os alunos e sem dar muitas explicações. Tinha data, Paraguai, ano tal, né? E eu pedi a eles que lessem, para que eles percebessem assim, com quem se dava o diálogo, né? Então, eles concluíram, olha, um é o padre, o outro é o índio, né? Em que circunstâncias, quais os objetivos daquele tipo de formação. Daí uma aluna que era tinha uma percepção assim muito clara das coisas, né? Mas era empregada doméstica, né? Que estava se formando. Ela disse assim, professora, a gente está pensando num texto que está falando do passado, né? Mas eu pensando nisso daqui, eu digo o seguinte, foi a mídia que passou para a gente a ideia de que o Collor era moderno. Foi nessa perspectiva exatamente, né? Quer dizer, ela traz uma perspectiva de lá da colônia, né? Para se pensar na questão da mídia naquela época, naqueles dias, né? Que bacana, que bacana. Uhum, exato. Acho que uma das maiores gratificações de se trabalhar com a educação de jovens e adultos é essa, né? A gente poder dialogar, porque a linguagem já existe, né? Então a gente consegue trazer isso
seja de qualquer lugar que a gente fale, né? Exato. E trabalhar, olhar para o hoje, para o agora. Né? Que é exato. Eu tive uma aluna que, para mim, era assim, o espelho do Paulo Freire, né? Que era uma senhora negra, favelada, que vendia bilhete no centro da cidade e que tinha uma vontade de aprender a ler, de aprender a escrever, que era uma coisa fora do comum. Ela foi minha aluna aos 80 anos de idade, né? E, para mim, assim, a Dona Augusta foi, assim, o ápice daquilo que eu achava que devia ser a educação de adultos, né? Porque ela era analfabeta, ela tinha uma vontade muito grande de aprender a ler, né? E todo o esforço dela ia nesse sentido, né? E ela conseguiu terminar, inclusive, ela provavelmente foi até a 8ª série, né? Devagar, no ritmo dela e tudo, né? Mas ela tinha aquilo que o Paulo Freire chama, né, de leitura do mundo, né? Antes da leitura da palavra, né? Ou até concomitantemente à leitura da palavra, porque ela ia, a gente costumava levar muitos alunos assim para saídas, né? Para teatro, para projetos que a gente fazia fora da escola, né? E ela ia, participava, né? Eu lembro que uma vez nós fomos numa exposição que apresentava um quadro sobre a questão da escravidão, né? Daí um aluno chegou para mim e disse assim: professora, a Dona Augusta está conversando com os quadros, né? Daí ela olhava para os quadros e dizia: puxa, meus antepassados, como vocês sofreram, olha só, não sei o quê. Ela conversava com essa representação do passado, ela trazia para o presente dela, né? Legal, bacana. É um trabalho difícil, porque a gente sabe que não tem apoio quase nenhum, né, institucional, de outras maneiras, mas ao mesmo proporcionalmente a recompensa é fantástica para a gente, não tem inestimável, não tem valor. Mas toda a educação, eu acho que traz recompensas para a gente, né? Sim, sim. Atualmente eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, no Facebook, né, os meus ex-alunos, né, sendo elogiados pelos alunos deles, né? Professora, você foi marcante na minha vida e tudo, né? E eu lembro quando esse aluno chegou na universidade também, quer dizer, a gente mexe como professor com esse material humano, né? E esse material humano é excepcional, né? Não tem nada igual a isso, né? Eu acho que a grande questão do professor é essa, né? De trabalhar com isso, né? Quer dizer, quem vê o aluno só como receptáculo, né, de conhecimentos perde exatamente essa dimensão, né? E eu acho que essa dimensão é uma dimensão que está muito presente no Paulo Freire, né? Ele mexe com gente, né? Ele fala aos professores como gente e aos alunos também como enquanto gente, né? Não enquanto meros receptáculos, né? Bacana, professor, maravilha. Andréia, mais alguma coisa que você queria colocar? Eu queria que a professora Geni, se ela tiver algumas últimas palavras que ela queira se colocar, para a gente se despedindo. Então, bom, eu acho que a minha experiência, né, a minha experiência de professor durante esses anos todos, nesses níveis todos, né, tem uma certa concretude a partir exatamente daquilo que a gente desenvolve, né, como reflexão, como formação dentro do coletivo, né? Quer dizer, até trazendo
uma perspectiva freiriana, né, de se pensar fora dos quadros institucionais, né, porque a gente tem no coletivo algumas pessoas que trabalham ainda na rede, né, mas a gente tem uma grande quantidade de gente que se aposentou, né, que se aposentou e que se reúne para pensar, se reúne para discutir, se reúne para trabalhar, né? Então, as coisas que a gente tem feito, as questões que a gente tem trazido, eu acho que são fundamentais também para a gente, né? Para a gente enquanto professores, que a gente nunca deixa de ser professor, né? A gente se aposenta, continua professor, né? Para sempre, é uma vez. E continua ensinando, né, Geni? Mesmo depois, continua ensinando, continua marcando e continua levando, né, essa memória afetiva, né, para os alunos, né? Exato. Então, eu agradeço a atenção de vocês também. A gente que fica honradíssimo de receber você. Geni, quero agradecer muito a sua simpatia, a sua disponibilidade. Vou agradecer em nome da revista, tá, da Educação, Teoria e Prática do Departamento de Educação, em nome do Departamento de Educação, né, em nome dos editores da revista. Então, muito obrigada. Foi muito gostoso te ouvir, foi muito bom te ouvir. Foi muito um bom prazer te conhecer. Foi muito bom conversar. A gente deixa as portas... Oi, pois não, André. Não, o vídeo a gente disponibiliza para ela, tá? Isso. Eu mando para você, você manda a gravação para ela ter a gravação também, tá bom? Então, aí eu não sei se eu disse isso, né? Mas no site do Coletivo Paulo Freire, a gente tem todo o material que foi produzido durante a gestão Paulo Freire, de todas as áreas, né? A gente conseguiu coletar todo esse material e não só reproduzir, mas também contextualizar a produção desse material, né? Eu acho que é um material para pesquisa, né? Que muitas vezes as pessoas que foram pesquisar relataram dificuldades para se chegar a esse material, né? Pelas próprias condições de arquivo, né? Mas tá disponibilizado para todo mundo lá também, né? Uma curiosidade, Anny, o coletivo, por exemplo, os alunos que a gente tem, eles podem ter contato com o coletivo? Tem, claro, o coletivo é um grupo mais fechado, faz cursos. Você poderia só explicar um pouquinho como que, né, a dinâmica do coletivo? Quem faz parte do coletivo é o Eugênio. O Eugênio trabalhou com a gente na administração. Eugênio França? O Eugênio, que é de física, né? Que trabalha com... E o Eugênio, ele indicou alguns alunos que deram uma ajuda para a gente, porque a gente não conhecia nada sobre tecnologia, né? Nós éramos assim totalmente analfabetas em tecnologia. E esses meninos, eles começaram a trabalhar com a gente. Nós temos agora 5, que a gente diz que são os nossos meninos, né? Mas são os estudantes e tudo. E eles começaram, o Cauê, o Ricardo e o Diego, eles começaram a trabalhar com a gente, primeiro dando esse suporte tecnológico, mas depois participando de tudo isso, né? Hoje o Cauê está fazendo pós-graduação, mestrado em ensino de ciências na UFPR também. Eu acho que é uma grande coisa para vocês também, enquanto curso, né? Então, e eles estão atuando, estão permanentemente com a gente, estão semanalmente com a gente, né? Dentro das possibilidades de horário, né? Então, isso foi muito importante. E a gente está aberto ao diálogo com alunos interessados, com alunos, com professores, com todo mundo, né, que tiver interessado nisso. Nós temos feito, inclusive, círculos de discussão com professores da rede, né,
que a gente percebeu assim que existe muitos projetos sendo executados na rede, né? Projetos assim muito interessantes, muito bons, né? Que muitas vezes a gente nem sabia que existiam, né? O próprio PEJA tem uma dimensão bastante incisiva, né, no território do Exato, né? Exato. Uhum. Bacana. Professora, a gente também deixa as portas abertas da revista para aquilo que for preciso, necessário, a gente está à disposição de vocês, do coletivo. Obrigada. Publicações, diálogo, a gente está tá ok. de vocês. Tá bom? Tá bem. Nós temos também uma parceria com a Rádio Madalena, que é uma rádio comunitária, né? E nós fizemos uma série de entrevistas com o pessoal que trabalhou com a gente, né? Desde o Mário Sérgio Cortella, né, até professores que participaram da administração, e nós realizamos também algumas rodas de memória, né, com o pessoal da Inter, com o pessoal do MOVA, de educação de adultos, do pessoal que participou da discussão do Estatuto Municipal, né? Quer dizer, de uma série de coisas também. É um material também bastante interessante para mostrar essa prática, né, do trabalho com o Paulo, na época do Paulo Freire. Né? Maravilha. Professora, então, muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez. A gente fica à disposição para o que for preciso. Enfim, agradeço. Só isso. Obrigada a vocês, tá? Foi muito bom conhecer vocês também, tá? Prazer foi meu. Tchau, professora. Até mais. Até mais.